praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Olá, amigo do Museu Esportivo de Maringá. Olá, amiga do Museu Esportivo de Maringá. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Sicupira, Vida e Gols de um Craque chamado Barcímio. Terminei de ler o livro, um livro que foi emprestado a mim pelo Cláudio Viola. Cláudio Viola, jornalista, repórter, cronista esportivo, cara que de uma inteligência ímpar. Ele me emprestou o livro que foi autografado pelo autor. O autor é Sandro Moser. Aqui é o autógrafo do Sandro Moser. Sandro Moser é jornalista e advogado. Ele nasceu em União da Vitória, Paraná, em 1978. Ele vive em Curitiba. Fui buscar mais informações do Sandro. Foi o primeiro livro que ele lançou. Ele lançou em 2020, tá? Lançou em 2020. Sicupira faleceu em 2021. O Sandro trabalhou na Gazeta do Povo durante 10 anos. E ele atuou ali na editoria de esportes, de política e sobre temas ligados à área, além da política, à área do direito também. Mas ele é ligado, escreve crônicas, ele cobre música, cinema, literatura, comportamento, entretenimento. E a partir de 2019, ele está atuando em assessoria de comunicação como repórter na produção e apresentação de programas de rádio. E já lançou outro livro também. Um livro muito bacana de ler. A gente que conhece a história do Sicupira, do Barcímio Sicupira, que nasceu na Lapa em 1944 e faleceu em 2021, é muito legal porque você começa a ler e tem alguns capítulos que contam histórias de jogos, e daí você começa a lembrar de alguns jogos interessantes, e aí você fica sabendo dos bastidores. Então, o livro conta a história do Sicupira no futebol e também fora dele. Então, tem casos polêmicos, tem fatos muito alegres, muito tristes, muito curiosos. Então, é um livro muito gostoso de ler. Você começa assim, ele te envolve. O Sandro consegue envolver numa leitura fácil, mas não piegas e não menos informativa. Então, ele consegue fazer essa condensação e eu gostei muito de ler o livro. Tem algumas incorreções, eu diria, históricas, mas não vem nem ao caso, um fato ou outro, eu falo, poxa, mas não foi bem assim, talvez ele meio deixou de lado, não quis, porque o livro é escrito pelo Sandro Moser, mas teve que ter a aprovação do Barcímio, né, Sicupira. Então, mas no modo geral, só tem que elogiar esse trabalho. É que a gente que está no futebol há tantos anos, que fica lendo histórias, eu fui leitor voraz da revista Placar, de revistas do Paraná, de jornais do Paraná, e com o advento da internet comecei a pesquisar, e tem algumas situações que cria-se assim várias polêmicas em torno de determinados assuntos. Não foi bem assim, foi assado. Enfim,
e são detalhes dentro de uma história maravilhosa, de um cara que começou, olha só a coincidência da vida, o maior jogador da história do Atlético, eu acho, 158 gols, acredito que jamais um jogador do Atlético vai superar essa marca. O cara começou no Coritiba Futebol Clube com 12, 13 anos. Depois, em 1962 a 64, ele foi para o Clube Atlético Ferroviário. De 64 a 67, ele jogou no Botafogo do Rio de Janeiro, quando ele foi campeão do torneio Rio-São Paulo, e em 67 ele foi campeão carioca. Jogou ao lado de grandes jogadores, Manga, o goleiro Manga, Newton Santos, a enciclopédia de futebol, Gerson de Oliveira Nunes, um cracaço, está na minha seleção brasileira de todos os tempos, o meio-campista número 8, campeão da seleção, tricampeã no México, jogou lá de Jairzinho, Roberto Miranda, Zagallo. Poxa, Sicupira fez história lá também, de 1964 a 1967. Depois ele foi para o Botafogo Futebol Clube da cidade de Ribeirão Preto, na inauguração do estádio Santa Cruz, vitória de 6-2 sobre a seleção da Romênia. E ele fez o primeiro gol na goleada de 6-2, de 64 a 67 no Botafogo do Rio, 67, 68 no Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. Depois o Atlético Paranaense contratou o Sicupira, ele foi para lá em 68 e ficou até encerrar a carreira em 75. Só que em 72 teve um empréstimo, ele foi jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Ficou um tempo lá, ficou amigo do Rivelino, jogou com o Riva lá, ficou muito amigo do Rivelino, e ele voltou para o Atlético e encerrou a carreira precocemente, com 31 anos de idade, em 1975. Depois ele se formou em Educação Física em Curitiba, trabalhou como educador físico, entrou na crônica esportiva, amigo. Aí foi um mundo à parte, né? Uma história à parte na vida do Sicupira, porque ele se tornou muito famoso, ele era comentarista e ele era sem papas na língua, um cara que atraía audiência, era muito bom, e tanto no rádio como na televisão também. O Sicupira era um showman, era um cara que, se vivo fosse, estaria continuando a fazer sucesso, como fazia nos últimos anos, trabalhando no rádio. Então, a história do Sicupira, ela é maravilhosa. E a gente só tem que agradecer o Sandro Moser por ter feito... Eu não conheço pessoalmente o Sandro, mas agradecer por essa obra que ele fez, por esse trabalho. Tem aqui atrás uma foto muito bacana, o Sicupira segurando um quadro dele, e que é essa foto aqui, deve ser 1970, né? Acho que nem 70, acho que deve ser 69 essa foto. Dentro de campo, o Sicupira foi um craque, jogava com inteligência e unia a raça à sofisticada arte de fazer golaços. Realmente, o Sicupira ele tinha uma capacidade de jogar o corpo assim no ar e pegar uma bola que vem a meia altura, fazer golaços. Realmente era um goleador. E fora dele, um comunicador de sucesso, professor, amigo, pai e avô. Um grande personagem de uma vida extraordinária. Eu vou ler aqui sobre os entrevistados, que eu lembro que tem vários entrevistados aqui. O Sandro foi atrás de um pessoal bem famoso do eixo Rio-São Paulo. O jornalista Sandro Moser, ele publicou o primeiro livro, 360 páginas. Ele foi buscar informações em jornais, revistas da época. Eu imagino o trabalho que ele teve e eu imagino também que foi muito prazeroso, né? Você começa a pesquisar, quando a gente começa a pesquisar sobre a vida de alguém, você começa a buscar uma coisa, daí a pouco começa a aparecer outras histórias, você vai separando ali, isso aqui, quem sabe um dia eu vou precisar, e você vai aprendendo também, né? E ele obteve depoimentos do Rivelino, não podia ser diferente, que era um grande amigo dele, do Gerson de Oliveira Nunes, do Galvão Bueno. Ele também
buscou o depoimento. E agora que eu me lembrei, vendo aqui, maravilhosa, uma coluna especial do Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo Nelson Rodrigues, dedicada a Sicupira. Então, são as atrações desse livro bem legal, bem bacana, do Sandro Moser. Vou pegar umas fotos aqui que eu separei, porque quando a gente fala de 1963, quando o Sicupira jogava no Clube Atlético Ferroviário, está aqui essa foto aqui dele, garoto ainda, não tinha o bigode, ó. Uma outra foto aqui em que ele está saindo do vestiário, né, para ir para o jogo, presume-se, né? Aí tem essa foto aqui. Essa foto ela é emblemática. Essa foto é uma das fotos históricas do futebol profissional de Maringá. É uma foto de 1964, na Vila Capanema, jogo Clube Atlético Ferroviário 2, Grêmio Esportivo Maringá 2, um jogo realizado em 1964, final do Campeonato Paranaense. O campeonato se estendia até o final do ano, depois recomeçava em janeiro e terminava lá para março. Esse jogo aqui, se não me engano, dia 29 de março de 1964, Grêmio, pela primeira vez, campeão paranaense, 1964. Vila Capanema lotada, chovia, chuviscava pelo menos, estou vendo guarda-chuvas lá, campo pesado, e está o goleiro Evir, do Grêmio, fazendo a defesa, agarrando a bola, o Sicupira chegando, do lado dele o Pinduca, o grande Pinduca, lá no fundo o Macário, zagueiro Pinduca. Essa foto nós temos no Museu Esportivo de Maringá, coloquei uma moldura, foto muito bacana, muito histórica mesmo, história muito legal. E o Sicupira faz parte dessa história, derrotado que foi naquele jogo que terminou empatado, porque o Grêmio já havia vencido no Willie Davis e precisava do empate, ele conquistou com um gol de garoto no finalzinho do jogo. E Sicupira tem outra relação muito importante com a cidade de Maringá. Ele jogou aqui várias vezes, jogou no estádio Willie Davis, mas ele jogou no Estádio Brasil de Marialva, no primeiro jogo do Grêmio de Esportes Maringá no Campeonato Paranaense. Na história do Campeonato Paranaense, na história do Grêmio de Esportes Maringá, o primeiro jogo foi em 1975, primeira rodada, Grêmio de Esportes Maringá 2, Atlético 1. E o Sicupira jogou e perdeu. Então está na história também do futebol da Cidade Canção, o nosso amigo saudoso Sicupira, nosso amigo. Eu vi o Sicupira uma vez, eu vi ele jogar aqui no Willie Davis e tal, mas eu conversei com ele em 2018 na Confraria da Bola, um evento realizado pelo Zé Domingos, pessoal lá, o Capitão Hidalgo, Cláudio Marques, fui convidado pelo Reginaldo Aracheski e levei o meu irmão Augusto e também o Walter de Souza, amigos aqui de Maringá, e o Luiz Henrique Zappa, que é daqui de Maringá e mora em Curitiba, foi também, e foi no restaurante Madalosso, em Santa Felicidade. Tive a honra de conhecer o Sicupira, tietei, peguei autógrafo, fiz fotos com ele, e ele fazia parte do nosso grupo de amigos do Museu Esportivo no Facebook. Volta e meia ele comentava, e a gente sempre enchendo a bola do Sicupira, colocava fotos dele, ele agradecia. Um ser humano muito gente boa, muito legal mesmo, e partiu muito cedo, tinha muita história ainda para contar. É uma lacuna que se abre no futebol paranaense. Falo no campo da comunicação, que ele tinha muita coisa ainda para oferecer. Tem algumas fotos aqui, o Sicupira no Atlético, olha, ele aqui. Aqui é 1972, aqui ele no Corinthians, 1972. Está ele aqui com o Nilson ponta esquerda, que jogou na Portuguesa também, eram amigos. O Nilson faleceu também em 2021. O Nilson é de 1940, isso, nasceu em 1940. O Sicupira é de 1944.
Aqui tem mais uma foto de 1970. Lá no fundo está o Taquito, o Gainete carregando o Taquito. O Gainete foi goleiro do Atlético e foi também do Internacional. E está aí o Sicupira e o seu amigo Cláudio Gotardo. Conheci também o Cláudio, não. Não, meu Deus do céu. Não é Cláudio Gotardo. Cláudio Gotardo é outro. Alfredo Gotardo. Cláudio é Cláudio Marques. Estou dando confusão aqui. Meu Deus. Alfredo Gotardo. Conheci também em 2018, lá no pessoal da Confraria da Bola. Está aqui uma foto bem legal de uma Atletiba dos anos 70. Está o Negreiros, nosso amigo Negreiros, lá no fundo, aparecendo a metade dele, que já esteve no Museu Esportivo. E ali o Sicupira disputando uma bola, que a bola está no alto, logicamente, né? E o Cláudio Marques. Até que abrir um parênteses aqui para o Cláudio Marques. Conheci o Cláudio Marques também, e a gente está sempre no WhatsApp, trocando mensagens, um ser humano maravilhoso. Eu ligo, ele me atende na hora. As pessoas falam, mas você conhece o Cláudio? Eu lembro, vamos ligar para o Cláudio Marques. A gente liga, ele é muito querido, sempre atencioso. Um grande abraço para ele. E o cara é multicampeão pelo Coritiba. O jogador que tem mais títulos pelo Coritiba é Cláudio Marques. Canhoto fantástico. Jogou no Grêmio de Esportes Maringá em 1981. Tem mais fotos aqui do Atlético Paranaense. O Sicupira e o Oberdan do Coritiba. Sérgio Lopes ali atrás do Oberdan. E esse número 7 é o Buião. Buião que eu conheci também, que é nosso amigo no grupo lá do Facebook do Museu Esportivo. O Buião que mora na região metropolitana de Belo Horizonte. Acho que ele mora em Vespasiano, na região metropolitana. Está aqui o time do Atlético Paranaense nos anos 70, foto de 73. Deixa eu ver se eu tenho aqui as informações dessa foto. Deixa eu ver se eu tenho as informações dessa foto aqui de 1973. Acho que eu não peguei aqui. Mas tá aqui embaixo, está o Buião, Sicupira, Caio, Sérgio Lopes, Didi Pedalada, que foi investigador lá no Rio Grande do Sul. Isso é outra história também. Aí deu problema. E vamos continuar aqui mostrando. Está aqui 1972. Sicupira, o árbitro polêmico, o Vander Moreira. Esse era folclórico mesmo, o Vander Moreira e os capitães, né? Sicupira, Vander Moreira e o Hidalgo, no Atletiba de 1972. Aqui o Sicupira com o Zé Roberto. O Zé Roberto, muita gente acha que foi o jogador mais habilidoso da história do futebol paranaense. Eu estou pronto a concordar. Nossa, jogava muita bola, monstruoso, jogava demais. Jogou no Atlético, jogou no Coritiba, jogou no Grêmio Maringá, começou no São Paulo e jogou no Corinthians. O Zé Roberto, se o Corinthians fosse campeão em 1974, estaria na história do clube. Hoje ele não é lembrado porque o Palmeiras ganhou do Corinthians em 1974 e o tabu de títulos persistiu até 1977. Aí o pessoal fica todo mundo esquecido, inclusive o Rivelino teve que ir embora de lá. E o Zé Roberto jogava muita bola. Aqui tem uma foto muito legal de 1973. Zecão, Pescuma e Sicupira. Ali deve ser o Deodoro e o Liminha. Deodoro da Portuguesa e o Liminha. Jogo no Couto Pereira, 73. Parece ser Couto Pereira. Que imagem maravilhosa, hein? Que imagem maravilhosa. Muito boa. Aqui o time do Atlético Paranaense, em 1970, de camisa branca. O ponta-direita é Dorval, o grande Dorval, saudoso Dorval, ali que segurando a bola ali, está com a mão na bola o Sicupira, o Nilson na ponta esquerda. Nair, deve ser o Nair que está do lado do Nilson. Essa foto é de outubro de 1970, jogo Atlético e São Paulo, no Couto Pereira,
e a Taça Jules Rimet, que o Brasil havia conquistado no dia 21 de junho daquele ano, o tricampeonato, eles deram uma volta olímpica no estádio, o Sicupira carregando a... Será que é o Sicupira ou o Gerson que estão carregando? Agora eu estou na dúvida de quem é essa mancha. Não, é do Sicupira mesmo. É do Sicupira. Sicupira, Gerson, e ali está o Djalma Santos. Não dá para perceber, não, mas é que a taça está atrapalhando, mas é o Djalma Santos, jogador do Atlético Paranaense. Djalma Santos, lateral direito, bicampeão mundial, começou na Portuguesa, fez história no Palmeiras e jogou no final de carreira, em 1970, no time do Furacão. E aí está uma foto dele, o Djalma, o grande Djalma, tinha um arremesso que era um escanteio, né? Um arremesso dele. Quando não se falava em fazer arremessos para jogar lá na área, coisa que o Marcos Rocha do Palmeiras faz muito bem, o Djalma Santos já fazia isso nos anos 50 e 60. Aqui está o time do Atlético de 1975. O time do Atlético. Esse do lado do goleiro do Altevira ali é o Brito. É o Brito, campeão em 1970 no México. Lateral esquerdo, ladinho, embaixo está Buião, Sicupira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que é esse aqui mesmo. Buião, Sicupira. Eu sei que está o Caio ali. Lorival, Brito, Altevir. Depois eu vou ver quem é. Aqui mais um Atlético aqui. Aqui é o time de 1970 que disputou o Campeonato Brasileiro. Está o Dorval na ponta direita e o Hidalgo, ele jogou, ele e o Hermes, que eram do Curitiba, eles jogaram para o Atlético, foram emprestados para o Atlético para a disputa do Campeonato Paranaense. O Hermes está ali, está ao lado do Alfredo Gotardi. Mais uma foto legal do Atlético, e essa aqui é muito boa. Está o Sicupira com a bola, o Madureira na ponta direita, o Nilson na ponta esquerda, o Djalma Santos, depois de Djalma Santos está o Charrão e o Bellini, Ideraldo Luiz Bellini. Esse time do Atlético de 1970. Então é isso. Agora tem umas fotos aqui, tem o Sicupira com o Rivelino, seu amigo Rivelino, Sicupira com Dirceu Krieger, grande ídolo do Curitiba, né? O grande ídolo do Curitiba. E em 2024 fizeram uma estátua, né? Puseram uma estátua em frente ali na entrada do estádio da Arena da Baixada, homenageando o grande ídolo. E para fechar aqui, eu tenho uma foto que eu estou abraçado ao Sicupira. Estou com uma bola na mão ali que ele autografou. Essa bola está no Museu Esportivo, já está até meio manchada, os autógrafos. Aí, eu e o Sicupira. Atrás de mim ali, me abraçando, está o Luiz Henrique Zappa, meu querido amigo Zappa. Mais atrás, ali do lado do Zappa, está meu irmão Augusto. E fazendo positivo, o amigo Walter de Souza, o Walter PC. 2018. Está aí. Muito legal ter conhecido o Sicupira e parabenizar o Sandro Moser por esse trabalho. A gente, para saber sobre determinados jogadores, a gente vai na internet. A gente procura nos sites, nos blogs. Tem blogs assim totalmente desconhecidos, com pouca visibilidade, mas muitas informações assim importantes para a gente fazer as ligações, né? Entre uma época e outra, entre clubes, jogadores. Então, quando a gente consegue essas informações, a gente vai juntando aqui e ali para poder fazer uma postagem no site ou nas redes sociais. E quando você vai procurar sobre o Sicupira, tem muitas informações, mas você tem que pesquisar em jornais, em revistas.
E quando acontece de alguém publicar um trabalho como esse, é muito importante pelo seguinte: você busca as informações, porque ele pesquisou, então você coloca como fonte de consulta. Agora, tão importante quanto são os bastidores, né? A vida da pessoa, como é que é a vida fora do futebol, como é que são feitas as negociações para mudar de clube, o que a família acha de mudar de cidade. Então a gente fica sabendo assim detalhes que a internet não nos conta. Às vezes sim, uma história ou outra. Então, quando tem um livro desse e que tem a chancela do biografado, como foi o caso aqui do livro do Sandro Moser, é importante, porque acaba sendo um referendo. Quando eu disse das incorreções, eu falo assim com relação a datas, uma data ou outra, notadamente quando se fala do futebol profissional de Maringá, porque a memória atrai, de repente o Sicupira se lembra de um jogo que foi em tal época, mas não foi, não foi em outro lugar, não foi naquele ano especificamente, mas muito pouco, e a gente que fica acompanhando, pesquisando bastante, então a gente tem esse olhar assim que você acaba sendo muito exigente. Mas um detalhe ou outro, o livro é muito legal. Eu digo para você, se você, mesmo que você não seja torcedor do Atlético Paranaense, mas se você é um amante do futebol, eu sugiro que você leia esse livro para você saber como é que era o futebol nos anos 60 e 70 e saber mais desse grande ídolo do futebol paranaense que engrandeceu o Campeonato Paranaense, né? A história do futebol. O Sicupira, ele tem uma participação muito efetiva pelos gols que ele fazia, pelo comportamento, pela pessoa que ele era. Tudo isso aí criou assim deu uma força grande ao futebol do estado do Paraná. Então, tá aí a dica. Sicupira, vida e gols de um craque chamado Barcímio. Sandro Moser, parabéns. Vai ficando por aqui e pedindo para você nos seguir no nosso canal do YouTube, Museu Esportivo de Maringá. Pedindo para você nos seguir no Instagram, Museu Esportivo de Maringá também. Começamos no Instagram, já fazia um tempo que a gente tinha lá a conta no Instagram, mas postava uma coisa ou outra. Agora não, agora nós estamos efetivamente no Instagram. Se você for ali na nossa conta do Instagram, Museu Esportivo de Maringá, tem mais de 20 destaques. Então, separei por eventos, por clubes, histórias, cidade. Então, tem muita coisa bacana. Para dizer que tem mais entre fotos e vídeos ali nos destaques, eu acho que deve ter uns 500 ali. Dá para você saber muito da história do Museu Esportivo de Maringá e também a história do futebol profissional da cidade, futebol amador, outros esportes, as personalidades, os pioneiros, fotos antigas, vídeos antigos também. E outra, nós temos o Facebook, Museu Esportivo de Maringá, grupo e página, e o nosso site. O nosso site não tem Maringá, é só museuesportivo.com.br. Tem 8.000 itens cadastrados lá, separados em categorias, tem os acervos, são mais de 400 doadores de relíquias, tem até muitas fotos lá, tem doadores, as pessoas que fizeram doação, tem as visitas que nós recebemos, muita gente legal lá, muita gente bacana, tanto da cidade de Maringá, como pessoal que tem destaque nacional, internacional, e a gente continua indo, a gente continua se fortalecendo, e a gente precisa do seu apoio. Então, eu conto com você, e espero que você avise seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, para seguir o Museu Esportivo de Maringá. Nossa matéria-prima são as lembranças. Se a gente não contar a história hoje, amanhã não vai existir quem conte. Então, olha lá, a camisa do museu. Museu Esportivo de Maringá. Um grande abraço. Até a próxima.
Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.